Natureza das penas e gozos futuros. Perguntas 965 a 982. As penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Diz o bom senso que não podem ser materiais, já que a alma não é matéria. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria já não lhe entorpece as sensações. Por que, em geral, o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende da mesma forma que o adulto? Aliás, isso depende também do que lhe ensinaram. É aí que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que está fora de vós. Foi preciso, então, que se recorresse a comparações e tomastes estas imagens e figuras como a própria realidade. No entanto, à medida que o homem se esclarece, vai compreendendo melhor as coisas que a sua linguagem não pôde exprimir. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Ademais, a felicidade dos espíritos é diretamente proporcional à elevação de cada um. Na verdade, somente os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que chegaram primeiro e aspiram a alcançá-la, constituindo-lhes essa aspiração uma causa de emulação e não de ciúme. Sabem que depende deles consegui-la e trabalham com esse objetivo. Porém, com a calma da consciência tranquila, consideram-se felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Colocais a existência das necessidades materiais entre as condições de felicidade dos espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim, de gozos animais. É uma tortura, porém, quando não pode satisfazer a essas necessidades. Que se deve entender quando se diz que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? É uma alegoria que traduz a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e o compreendem, mas que, como tantas outras, não deve ser tomada ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isso é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creiais, porém, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma felicidade estúpida e monótona, mais ainda, a felicidade do egoísta, visto que a felicidade deles seria uma inutilidade sem fim. Não sofrem mais as tribulações da existência corporal, o que já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Empregam com proveito a inteligência que adquiriram, auxiliando o progresso dos outros espíritos. Essa sua ocupação, que é, ao mesmo tempo, um gozo. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos guardam relação direta com o grau de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem tudo o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de ser felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. É isso que os tortura. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros
é sempre boa? Sempre boa, é claro, da parte dos bons espíritos, mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, por lhes faltar o auxílio das paixões materiais. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, já que não podem contar com o auxílio das paixões? Embora as paixões não existam materialmente, ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, conduzindo suas vítimas a lugares que ofereçam o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Mas de que servem essas paixões, já que não têm objeto real? É justamente nisso que consiste o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Quais os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que a sofre teria dificuldade em vos dar uma ideia desses suplícios. Mas com toda certeza, a mais terrível é o pensamento de que estão condenados para sempre. A ideia que os homens fazem das penas e gozos da alma após a morte será mais ou menos elevada conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria, compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Diz-nos a razão mais esclarecida que a alma é um ser espiritual e que, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas impressões que atuam apenas sobre a matéria, o que não significa que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas têm como resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais em teoria, mas como realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, mas ao mesmo tempo mostram-nos essas peripécias como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena, e embora despojadas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, não deixam de ser menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imaginem, como tantas outras coisas, tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que a razão rejeitará mais tarde, causareis uma impressão que não será durável nem salutar. Incapaz de expressar por sua linguagem a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, porque, para ele, o fogo simboliza o tipo de suplício mais cruel, de ação mais enérgica. É por isso que a crença do fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, tendo-a os povos modernos herdados dos mais antigos. É pela mesma razão que se diz em sua linguagem figurada: o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúme, etc. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício,
porque compreendem que estão privados dela por sua culpa. Daí, porque o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corporal, pois cada existência, se for bem empregada, pode abreviar a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulte de não haver feito o bem. Para o espírito errante já não há véus. É como se tivesse saído de um nevoeiro e visse o que o afasta da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto foi culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas e de outro o futuro que lhe está prometido, compreendendo o que lhe falta para alcançá-lo. É como o viajante que, ao chegar ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer para atingir o seu destino. A visão dos espíritos que sofrem não constitui para os bons uma causa de aflição? Nesse caso, em que se transforma a felicidade deles assim perturbada? Isto não constitui uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhe estendem as mãos. Essa é a ocupação deles e que se torna um prazer quando bem-sucedidos. Isso se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas a visão das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, embora considerem vossas aflições de outro ponto de vista. Sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Portanto, afligem-se muito mais com a falta de ânimo que vos retarda a marcha do que com os sofrimentos em si mesmos, que são passageiros. Já que os espíritos não podem ocultar um dos outros os seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á concluir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Diz o bom senso que isso não pode ser de outro modo. Essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que foram vítima desses atos não serão um castigo para os culpados? Maior do que se pensa, mas somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais. Quando nos acharmos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado ficará à mostra, de sorte que o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, ao contrário, só encontrará em toda parte olhares amigos e benevolentes. Para o mal não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Por isso ele as evita sem cessar. Que será dele quando a ilusão das paixões se dissipar e compreender o mal que fez, vendo revelados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso está presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. A lembrança das faltas que a alma tenha cometido quando imperfeita não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para este fim. As provas que a alma ainda tenha de sofrer para concluir a sua purificação não serão para ela uma causa de penosa apreensão
que perturba a sua felicidade? Para a alma ainda maculada, sim. É por isso que ela não pode gozar de perfeita felicidade, senão quando estiver completamente pura. Mas, para a alma que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. A alma que chegou a certo grau de pureza já goza da felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que a cerca. Levanta-se para ela o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação. E lhe aparecem as perfeições divinas em todo o seu esplendor. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? A união dos espíritos comprometidos com o bem é, para eles, um dos maiores prazeres, porque não temem ver essa união turbada pelo egoísmo. Nos mundos totalmente espiritualizados, eles formam famílias unidas pelo mesmo sentimento, consistindo nisso a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos agrupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. A afeição pura e sincera que experimentam, e da qual são objeto, é fonte de perene felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Na terra, o homem goza das primícias dessa felicidade quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais depurada, esse prazer será inefável e ilimitado, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não arrefece. Tudo é amor na natureza. O egoísmo é que o mata. Em relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre aquele que em vida temia a morte e aquele que a encara com indiferença e mesmo com alegria? A diferença pode ser muito grande, entretanto desaparece muitas vezes diante das causas que determinam esse temor ou esse desejo. Seja porque a tema, seja porque a deseje, o homem pode ser impelido por sentimentos muito diversos. E são estes sentimentos que influem no estado de espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que deve suportar. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas suas manifestações espíritas para garantir a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, todos que não creem ou não tiveram oportunidade de esclarecer-se estariam deserdados, o que seria absurdo. É o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite que nos inteiremos do que seremos um dia, e é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade, mas nunca se disse que sem ele não se possa consegui-la.